Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma parte da revisão de Matemática 3, né? Agora nós vamos olhar arranjo, combinação, permutação, né? E combinação, tá? Então vamos e com arranjo. Vamos começar aqui com arranjo. Arranjo simples, né? Primeiro o conceito, depois um exemplo. O conceito. Dado um conjunto com n elementos, chama-se arranjo simples dos n elementos tomados P a P, qualquer agrupamento ordenado ou uma sequência, né, sequência de P elementos distintos, escolhidos entre os N possíveis. O arranjo ele é representado assim, arranjo de N, vírgula P, né, ou dessa maneira, arranjo de N tomados P a P. Tá? O número de arranjos simples de N elementos tomados P a P, lê-se assim. A fórmula do arranjo é essa, arranjo de N elementos tomados P a P é N fatorial sobre N menos P fatorial. Vamos ao exemplo. Quantas são as filas distintas? Uma coisa que sempre ocorre aqui é a palavra distintas, tá? Distintas, diferentes, tá? Podemos formar com 4 pessoas escolhidas entre 7 possíveis. Então, tem duas maneiras de fazer. Você pode usar a fórmula do arranjo ou usar o princípio fundamental de contagem. Pode usar essa fórmula ou o PFC, né? Princípio fundamental de contagem, que está aqui. Ó. Vamos fazer primeiro pelo princípio fundamental de contagem. Como eu tenho que escolher 4 pessoas entre 7, eu vou ter 4 espaços. Então, ó, as pessoas são A, B, C, D, E, F e G. Né? Então, se eu pôr o A aqui, ó, a pessoa A aqui, o que vai acontecer? Posso pôr a pessoa A aqui, né? Ou posso pôr a pessoa B, ou posso pôr a pessoa C, ou posso pôr a pessoa D, e assim vou. Cada hora eu posso pôr uma pessoa aqui. Mas, se eu fixar uma das pessoas aqui, eu não vou poder mais colocar outra, correto? Então, quantas pessoas eu posso pôr nessa opção aqui, nesse primeiro lugar? Nesse primeiro lugar, eu tenho 7 opções. Tá? Quer dizer, se eu pôr o A aqui, eu já fixei o A aqui, ó, a pessoa que começa com a letra A aqui. Agora, quantas pessoas eu vou poder pôr no segundo lugar? Se eu já pus o A aqui, eu não vou poder repetir ele aqui, já que são filas distintas, né? Não pode ter repetição. Então, agora eu vou ter 6 possibilidades aqui. Né? Então, por exemplo, eu ponho o B aqui, ó. Ali eu ponho o Antônio, aqui eu ponho a Benedita. Agora, fixei a Benedita aqui, eu vou pôr 5 aqui, ó. Aí agora eu vou pôr o Carlos aqui. Né? E depois fixei o Carlos aqui, ó. Vou ter 4 pessoas aqui, porque eu já fixei 3, né? Então eu tenho 4. Agora eu vou pôr o Eduardo nesse lugar. O que eu faço? Como eu tenho 7 aqui e 5 aqui, aí aqui vem o I. O I meu ficou horrível, né? E 5 aqui, e 6 ali, e 4 ali. Esse E sempre transforma numa multiplicação. Então eu vou usar o princípio fundamental de contagem. Fazer isso aqui, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Então eu vou ter 840 filas diferentes, tá bom? Vamos ao próximo. Observe que cada pessoa da fila gera uma sequência ordenada, que é chamado de arranjo. Né? Então teremos 7 elementos tomados 4 a 4. Então vou usar a fórmula, o arranjo de 7 tomados 4, 4 a 4. Arranjo de N tomado P a P. Né? Esse aqui, o 7 é o N e o 4 a 4 é o P. Tá? Sempre o N tem que ser maior que o P. Tá? Uma coisa para vocês lembrarem. Tá? Então, vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Né? Aqui é o n fatorial, aqui n menos p fatorial. Então, eu ponho 7 fatorial, 7 menos 4 dá 3 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3. Simplifico 3 fatorial com 3, os mesmos 840 filas. Resumindo, né? O arranjo simples, ele é um agrupamento ordenado, isso é importante, né? Ordenado, em que você escolhe os elementos, né? Você escolhe os elementos e depois os ordena, tá? Os ordena. Portanto, a ordem dos elementos é importante. Nesse caso, né, o AB, então, ó, se eu pôr AB, vai ser diferente de eu colocar BA. E uma coisa que sempre aparece é a palavra distinto ou seus sinônimos, tá? Vamos continuar. Agora vamos ver a permutação simples. Tá? A permutação simples ele é um caso particular do arranjo. Né? Dado um conjunto de n elementos distintos, a palavra de novo aqui distintos, chama-se permutação simples dos n elementos.
qualquer agrupamento ordenado, tá? Uma sequência ordenada, desses n elementos. Indica-se por permutação de n elementos, P de n. Tá? A permutação simples, que é o P de n, nada mais é do que o n fatorial. Então, n, como multiplica n-1, n-2, n-3, até chegar em 1. Ou permutação em n fatorial. A permutação é um caso particular do arranjo, onde o número de elementos, o P, é igual ao número de espaços, né, ou número de termos que você toma. O P é igual ao N. Tá? Então, quando você tem um número de elementos igual ao número de espaços, ou igual ao N, você vai ter uma permutação. Continuando com o mesmo exemplo de fila, quantas filas diferentes podemos formar com 4 pessoas? Né? Princípio fundamental de contagem, vou fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 filas. Né? Ou, como o número de elementos é igual ao número de espaços, quantas filas diferentes podemos formar com 4 pessoas? Só tem essas 4 para colocar na fila, né? Então eu posso usar a permutação de 4. Por quê? Eu vou ter quantas pessoas? Qual é o meu valor do P? Meu P vai ser igual a 4, né? Que são 4 pessoas, para colocar em N nos meus espaços, que também vão ser iguais a 4. Então eu vou ter 4 espaços, e ao mesmo tempo eu vou ter só as 4 pessoas. É a pessoa A, a pessoa B, e a pessoa C, e a pessoa D. Eu vou ter elas para arranjar elas aqui. Então eu ponho o A aqui, o B aqui, o C aqui, o D aqui, e depois eu vou permutando eles. Vai dar 24. Beleza? Permutação é só isso. Vamos ao próximo. Tá. Permutação com repetição. Né? Quando você tem uma permutação com repetição, né? O número de permutações de n elementos, dos quais n1 é de um tipo, n2 é de outro, quer dizer, aqui são as repetições, tá? Esses n1 e n2 são as repetições. Né? nk é o késimo termo, pode ter quantas repetições a gente quiser. A permutação de n vai ser dado assim, né? Vai ser por essa fórmula aqui. Ó. Permutação de n é aqui em cima eu ponho os elementos repetidos. Então vai ser n fatorial dividido pelo produto dos elementos repetitivos, que repetem. Por exemplo, pus aqui um exemplo bem simples. Vamos acompanhar esse aqui. Eu quero que você me dê os anagramas da palavra bala. Bala, anagrama é quando eu pego uma palavra e rearranjo as letras dela, formando palavras, entre aspas, né, que não fazem sentido, mas tem essas 4 letras. Tá? Então vamos, bala. Né? Por que eu escrevi de o A com 2 cores diferentes? Né? Eu escrevi esse A vermelho e esse A azul. Porque é a mesma letra, tá vendo? Então, como nós temos 4 letras para 4 espaços. Normalmente, o que você faz? Você faz permutação de 4, que vai dar 24. Né? P de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Mas observe que quando você permuta a letra A, né? A letra A aqui, ó, nos anagramas, observe aqui. Ó. Esse aqui eu escrevi bala, pus primeiro vermelho, depois o azul. E esse aqui também eu troquei o azul com o vermelho. Escrevi bala também. Essas duas palavras são iguais, são as mesmas. Então você tem que dividir por 2 fatorial, que é justamente a quantidade de A's que eu posso permutar. Se eu escrever aqui A, B, L, A e trocar esses A's aqui, né, colocar o azul aqui, o vermelho aqui, depois o vermelho e azul, é a mesma coisa. Então eu tenho que dividir por 2 fatorial, que é o número de palavras que tenho, 2. Então a palavra bala, né, ela tem 2 anagramas. A conta, se você quiser usar a fórmula, seria 4 fatorial sobre 2 fatorial. Aqui em cima a gente sabe que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Embaixo 2 fatorial é 2 vezes 1. Né? Simplifica esse 2 vezes 1 aqui. Com esse 2 vezes 1 aqui, 4 vezes 3, aos 12 aí, né? 12 anagramas. Embaixo, eu sempre vou colocar o número de palavras, número de anagramas das letras que repetem. No caso aqui tem 2 letras que repetem só. Só a letra A que repete, né? Se tivesse 3A, seriam 3 aqui. Se tivesse 2 As e, por exemplo, a palavra papagaio, né? Gaio. Então, o que acontece? A palavra papagaio, eu não pus ela aqui, mas ela tem exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 8 fatorial.
né? Quero saber quantos anagramas formam a palavra. Só que o A tem quantas vezes? 3, dividido por 3 fatorial. E tem aqui, ó, 2P's, ó, dividido por 2 fatorial. Agora é só resolver essa continha aqui, tá? Vou fazer 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Corto 3 fatorial com 3. Faço essa conta e divido por 2 fatorial, que é 2. Posso simplificar. Ok? Vamos à próxima. É a última parte, agora vamos falar de combinação simples, né? A combinação, aqui está o conceito. Dado um conjunto de n elementos, chama-se combinação simples de n elementos tomados P a P. Lembre-se, sempre é uma combinação, um arranjo, ou uma permutação de n elementos tomados P a P. Qualquer agrupamento, agora vai ser um agrupamento não ordenado, quer dizer, vão ser subconjuntos, de P elementos escolhido entre os n possíveis. Então, o subconjunto dos P elementos escolhidos entre o n possível. Ele é dado por essa fórmula, combinação de n tomado P a P, ou dessa outra maneira, combinação de n tomados P a P, e o número de combinação simples de n elementos tomados P a P. O P sempre é menor que o n. Tá? Uma outra maneira de aparecer combinação é aqui, assim, ó, P e n. Tá? Isso aqui também é a mesma coisa de todos esses que estão aqui em cima. Isso aparece muito em prova também de vez em quando. A fórmula de combinação está aqui, combinação de n elementos tomado PAP, n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Note que isso aqui, ó, é o arranjo. Isso aqui é o arranjo. Então, é o arranjo dividido por p fatorial, se não quiser lembrar. Quantas são as filas que podemos formar com 4 pessoas escolhidas entre as 7 possíveis? Aqui não tem dia extinta, não tem nada. Então, perceba que a ordem que eu coloco as pessoas na fila não importa. Então, a gente quer o quê? Subconjuntos, tá? A ordem não importa, ó. Não importa a ordem. Se não importa a ordem, ele é não ordenado. Se é não ordenado, nós vamos usar a combinação, porque a ordem não importa. Então você vai ter que escolher entre os elementos, entre as 7 pessoas, eu vou ter que escolher 4. Aqui eu pus o conceito de novo, né? O enunciado, e o que eu vou fazer? Combinação de 7 tomados 4 a 4. Então é 7 fatorial, n, né? Sobre p fatorial, ó, 4, 7 menos 4 fatorial. O 7 é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, porque eu corto sempre esse 4 com maior fatorial. E 3 é 3 vezes 2. Ó. Cortei os dois fatoriais, abri esse fatorial aqui, que é 3 vezes 2 vezes 1, só que 3 vezes 2 vezes 1 é 6, então eu corto com esse 6 aqui. Ó. Então só sobrou 7 vezes 5. Então eu posso formar 35 filas. Note que nesse caso AB é diferente de BA. Uma outra maneira de eu fazer isso é eu calcular o arranjo de P de N, né, tomado PAP, calculo o arranjo dele e depois eu pego o arranjo e divido por P fatorial. Isso aqui vai ser igual a combinação de N tomados PAP. Tá bom? Então,